Qual foi o ponto de virada? Eu gravava muito vídeo pro TJ, pra PM, pra PC também, pra Polícia Civil. Chegou no momento que ia publicar os concursos da PM. E aí um colega que dava aula comigo, ele me indicou pra um concurso lá em Guaratinguetá, que é uma cidade na mesma região, mas não é tão próxima assim. Cara, eu agarrei como se fosse a oportunidade da minha vida. Falando, esse curso é meu, vamos lá, vamos pra cima. Fui lá e peguei penal pra TJ. Aí os alunos começaram a gostar. Já era uma fase que eu tava começando a entender mais a sala de aula. Os alunos gostaram. Aí veio a coordenação e falou, Diego, os alunos querem mais, pega essa outra matéria. E eu nem pegava. Pego. Estudava e aprendi, preparava a aula. Diego, PM, você tem alguma matéria da PM? Tenho. Não tinha, porque não cai PM. Né? Aí aprendi noção de administração pública e ensinei pra eles. E a galera, é engraçado que... E a galera curtindo. A galera gabaritava. E aí depois foi TJ e depois veio a PC. Aí a PC foi o grande desafio. Porque na PC chegou uma hora que eles estavam jogando tudo em mim. Eu era o cara que não sabia falar não. Então eu era o coringa do curso. O curso tinha professor que não tinha horário, joga no Diego. Ele aceita tudo. Então eu peguei penal, processo penal, legislação, tava vindo tudo. O curso era todo seu. Era de direito. Aí tem uma hora que a coordenadora falou assim, Diego, sabe o que é? Tá faltando uma matéria pra abrir o curso que a gente não encontra ninguém, que é criminologia. Cara, eu nunca tinha estudado uma linha de criminologia. Porque não tem especialidade. E naquela época menos. Naquela época só tinha um livro do Sumariva e um outro lá, que eu comprei errado, me arrependi até hoje. E aí, você pega? Olhei assim pra ela e falei, pego. Nem sabia o que era, né? Nem sabia que era criminologia. Aí, o que eu fiz? Eu tinha 2 semanas pra primeira aula. Eu comprei um livro, que me arrependi, eu devia ter comprado outro, mas beleza, ajudou em alguma coisa. E imprimi todas as provas anteriores de criminologia. Aí o que eu fazia? Eu lia o livro e eu via, pô, esse livro não bate muito com as questões, o livro é muito geral, muito filosófico. E aí eu ia construindo o meu material. Não, eu ia construir meu material em cima da teoria e das questões. Então eu construí material só pra PCSP, todo personalizado. Eu sempre tive essa ótica pra personalizar os estudos. Tudo totalmente voltado. Então, todo aluno que passava pelas minhas aulas, depois, e no começo eu não gostava de criminologia, depois eu fui gostando e eu ficava pensando, eu quebrava a cabeça a noite inteira. Como é que eu vou passar de uma forma agradável pro aluno? Porque pra mim a matéria no começo era chata. Não, quem estuda pela primeira vez. Primeira vez era muito chato, muito teórico, lembrar nome de autor, Lombroso, pô, para com isso, vamos pra prática. Então eu não gostava. Hoje eu sou apaixonado pela criminologia, tá? Até que tem um livro. Tem um livro. Tem um livro de criminologia. Hoje eu tenho um livro de criminologia e tal. Então, quando eu fiz isso, eu entendi os pontos de cada assunto que ficaria legal, ficaria interessante. E tanto que em sala de aula, os alunos gabaritavam criminologia porque eu construí pra PCSP, era personalizado. Eu tirava toda a groselha filosófica que pra eles não ia servir. E aí eu pensei, bom, se já tô fazendo isso, eu vou jogar pro canal. Aí eu comecei a gravar vídeos de criminologia, que na época não tinha nenhum no YouTube de criminologia. De direito penal tinha vários já, de outras matérias tinha, mas criminologia não tinha. Quando publicou o edital, os assuntos dos meus vídeos, eu colocava o mesmo do edital. O que a galera fazia? Pesquisava, só tinha o meu. Então foi a hora que o meu canal decolou. Então foi pela criminologia. Aí não parou mais. Aí eu comecei a entender o YouTube como uma profissão mesmo, como algo à parte. Não era monetizado ainda. Eu demorei uns 3 anos pra monetizar o YouTube, depois que ele já era monetizável. Eu não sabia o que era monetização. Aí fiquei muito no YouTube e aí foi o que me deu projeção pros cursos online. As portas abriram online, que o canal do YouTube começou a crescer. Então aí vieram os primeiros convites, eu fui professor da prova, da Nova Concursos, o que mais? Eu sou professor de estratégia, concursos hoje. Eu dei aulas em cursos pequenos, médios e os grandes. Então, eu tive muita experiência, muita bagagem, mas o que me abriu as portas não foi coleguinha, tapa nas costas, politicagem. Foi a oportunidade que eu criei lá atrás com o canal do YouTube. E por isso que até hoje, mesmo sendo uma fonte de renda que é um mero complemento, o AdSense hoje, cara, eu tenho uma gratidão tão grande que eu não paro de produzir conteúdo gratuito. Se um dia eu me aposentar dos preparatórios, ou até do meu curso, inclusive, um dia vender minha empresa, do YouTube eu nunca vou abandonar. Porque é uma paixão que eu tenho ali, é uma gratidão que eu tenho. Então, o YouTube é uma ferramenta de trabalho, né? E quem sabe, né, cara? Isso aqui é uma grande vitrine, né, cara? Igual você falou, se viu, foi a vitrine que você usou pra se expor e pra gente, funciona pra quase todo mundo. E em algum momento pode virar uma fonte de renda também, né? Sim. Então, a gente começa usando a princípio como uma vitrine, mas vislumbrando que no futuro pode eu lembro, ser algo vira mesmo. Eu lembro que você abriu o seu canal, Diego Pureza, eu vi lá que você abriu um canal só de português. Esse português foi um baita laboratório. Eu vi, cara. Que eu não sou formado em letras. Então, exatamente. Então, poxa, eu lembro que ainda eu vi seu canal pela primeira vez, quando a gente tava pensando em abrir o podcast, eu falei, olha, tem um canal desse... Eu não sabia que era você na época, Diego, DP Podcast. Ainda eu falei, deve ser DP, deve ser Distrito Policial. Eu pensava que era uma coisa trocadilho mesmo. Aí tava escrito Diego Pureza. Eu falei, acho que é o nome dele, mas enfim. Aí, quando eu assisto seu canal, normalmente a gente recebe indicação dos outros canais que você tem, né? De português, da polícia. Eu falei, da polícia não, do Diego Pureza. Professor, né? Professor, eu falei, Rogério, ele já tem aqui mais de 100 e poucos mil inscritos. Eu falei, pô, ele já é famoso, né? Isso... Famoso é o Faustão. Sou conhecido no nicho ali. E aí você falou, eu achei interessante, cara, porque eu me vejo, eu e o Rogério, né? Eu vejo a gente nessa situação, porque você falou assim,
poxa, cara, quando eu postei no YouTube, quem que era eu? Você falou isso. Não era ninguém, cara. E de repente eu vi que tinha 1.000 inscritos. Então, 1.000 inscritos no seu canal. Depois de um ano, sem visitar. 1.000 visualizações, né? Você falou. Cara, boa pergunta. Agora não lembro se era 1.000 inscritos ou 1.000 visualizações. Acho que era 1.000 visualizações, não era 1.000 inscritos, não. E aí eu falei pro Rogério, a gente vai entrar num nicho, porque a gente não é nada, né? Eu falei, Rogério, ninguém conhece a gente. A gente não é professor, a gente não é nada. Eu falei, curioso falando de concurso. É curioso, a gente... começo é doído, né? Eu falei, a gente vai entrar de gaiato, cara. E aí, se a pessoa gostar da gente, ela vai se inscrever no canal, ela vai voltar pra assistir. E hoje a gente fica feliz também, vendo essa situação que você tá contando hoje aí, né? Cara, é muito louco, porque eu vou dar um conselho que eu passo pra todo mundo que quer entrar no YouTube. É o seguinte, nada contra a maré. Porque o que a maré manda? Vai estudar algoritmo, porque tem alguma chavinha mágica ali que o canal vai bombar. Meu, para com isso. Quando você começa a olhar o seu público-alvo, acabou. Inclusive, favorece os próprios algoritmos, porque se você serve o seu público vai clicar mais, vai ter uma retenção maior, e a inteligência artificial do YouTube vai entender quem é o seu público e vai entregar para pessoas semelhantes. Quando você quer buscar o público que não é seu, aquele velho correria por números mágicos... Pega todo mundo. Todo mundo, você não pega ninguém. Eu tenho colegas, já falei isso para eles, com os colegas professores, que estão há anos no YouTube e não passa ali, não sai dos 2, 3 mil inscritos. Cara, olha pra quem é seu público. Quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém. Fala pra quem você quer conversar e entrega o que aquela pessoa precisa. Mapeia as dores aí do seu público-alvo, que o que você tem que fazer é entregar a solução. E aí não tem como não crescer, cara. É do ser humano. O povo hoje tá cada vez mais criterioso. Eu, Diego, eu não me inscrevo em qualquer canal. Eu, Diego, o que eu consumo pessoalmente. Então eu vou olhar o que é bom pra mim. Então eu sou criterioso. Se o cara tá me entregando solução, eu vou me inscrever. Agora, se o cara não tá, eu vou me inscrever pra quê? Então ficar só falando groselha achando que vai pegar tranco nos algoritmos, não é assim. Então é isso que eu passaria pros professores que estão começando agora, porque, cara, o começo sempre é sofrido. Então apaixone-se pelo processo, porque ele vai ser longo. Se você se apaixonar, tudo vai ser prazeroso. No final das contas, esse seu projeto de professores é um projeto motivacional? Não, também. Ele é o quê, exatamente? Não, ele é método mesmo. Ele é um método. Eu vou pegar mesmo. na mão do professor e ensinar o que ele vai fazer no YouTube, no Instagram, para ter o próprio curso, para dar aula para outros cursos, para escrever um livro. Eu vou ensinar ele a ser um professor completo, 360, para conseguir ter renda própria, para não depender de outros preparatórios. Entendi. Porque quando eu me frustrei, eu fiquei na rua, cara. A gente nem falou sobre isso ainda, mas quando eu saí dos preparatórios para abrir o meu, foi numa fase bem complicada financeiramente. E aí eu percebi que eu poderia ser o cara mais famoso do planeta. Se eu dependesse de alguém, uma hora ia ficar na mão. Então não dá. O professor ele tem que andar sozinho. E hoje ele tem ferramentas para isso. Mas muitos não sabem. Nem sabem que há essas ferramentas, como eu não sabia antes. Então, os quase 10 anos que eu tenho como professor, a ideia é sistematizar isso num método e entregar de mão beijada para quem não sabe o que fazer. É isso. É entregar a solução. Porque lá atrás eu sei a angústia que eu passei. Até o Rogério Sanches me ligar, foi muita angústia sem ninguém ajudar. Então eu quero ser o cara hoje que vai estender a mão. É basicamente isso. Manda esse vídeo pro Rogério, cara. Vamos lá. Faz um corte aí, manda pra ele. Ó, Rogério, esse vídeo aqui é uma homenagem a você, professor Rogério Sanches. Também tem o livro seus, aquele livro, a coleção vermelhinha dele, sabe? Quase todos também tenho na época que eu estudava também. E assim, é um prazer saber que o professor Rogério Sanches, ele te atendeu sem saber quem que é você. Sem saber. Foi solícito, um cara gente boa que hoje a gente construiu aí, cara. Pô, sem dúvida. Posso falar pra essa câmera aqui? Pode. Ó, Rogério, já adianto, já tá convidado pro DP Podcast e pro Como Passei. Exatamente. Tá? Participar dos dois aí. Exatamente. Então, ô, Diego, eu queria te perguntar, cara, essa parte de professor, você quer... Depois só vou falar da jornada, da parte que eu até comentei com vocês no bastidores, da parte da dívida lá. Mas depois eu comento, pode perguntar. Não, fala agora. Vou aproveitar, porque eu ia falar o seguinte, a galera glamoriza muito essa parte de aparecer nas redes sociais e acha que todo mundo que tem muitos seguidores tá rico. Mas o que aconteceu é o seguinte, quando o meu canal começou a ganhar uma grande projeção, eu era professor de um preparatório, e eu, assim, foi o curso que eu mais cresci, mais me desenvolvi profissionalmente, aprendi muita coisa, e era uma fase muito mágica pra mim. E aí eles me transformaram em coordenador. Ali que a coisa começou a desandar. Porque não é que eu fazia muita coisa chata, não. Eu gostava, mas eu percebi que algumas cobranças já entravam nessa parte do conteúdo genérico, algumas coisas que me irritavam em relação ao público. Porque, querendo ou não, é minha cara. Se eu vou entregar um conteúdo meia boca, é a minha cara que eu tô manchando também, não é só a do preparatório. Então, nesse momento, eu tava muito bem financeiramente. Eu tinha um cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá ganhando muito bem, muitos benefícios. Esse cargo como coordenador me pagava muito bem à época, então eu ganhava muito bem, então financeiramente eu tava bem. Tinha acabado de casar. Coordenador de um cursinho. Tá. E um curso tamanho, projeção mediana, muito bom, a nível nacional. E aí eu tava feliz da vida, tava trabalhando, e mesmo viajando sempre pra trabalhar e dar aula, tava amando minha rotina puxada, sempre gostei muito de trabalhar. E aí o que acontece foi o seguinte, o curso começou a me pressionar pra sair do cargo público. Pô, Diego, a gente quer que você entregue full time, e ficava aquele conflito. Pô, mas vocês não contrataram exclusividade. Vocês me contrataram pra ser só de vocês. Eu perguntei isso no começo. Não, mas então eu percebi que tava virando um constrangimento e eu coloquei na ponta do lápis. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha vocação? É ser professor.
esse cargo público, eu não gosto dele, não gostava. Eu tinha acabado de entrar. E assim, de verdade, eu não vou seguir carreira aqui, não é meu sonho. Então eu não pensei 2 vezes, eu pedi exoneração. Eu fiquei 3 meses e meio no cargo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. 3 meses e meio. E aí eu continuei nesse curso. Cara, foi questão de 3, 4 meses depois, quando eles perceberam que minha filha ia nascer, minha esposa estava grávida, eles sabiam disso. Quando eles perceberam, eu sei disso, que eles pensaram isso, porque um cara lá dentro depois saiu e ele me falou, ele tava no meio lá, ele falava que essa era a conversa deles. Falou, o Diego vai ter filha e ele não vai dar conta. Já presumiram isso. Então, vamos arrancar o Diego. Como na época eu fiz um contrato que não tinha multa nenhuma, eu falei, eles perguntaram, Diego, qual é o valor da multa pra rescisão? Aí eu falei, nenhuma. Porque o que vai me segurar aqui é resultado. Nenhuma. Eu era assim, eu era meio louco também. Mas eu acreditava no que ia fazer. Aí eles não tiveram pressão nenhuma pra rescindir o contrato com antecipação, não tinha multa nenhuma. E aí eles rescindiram meu contrato em dezembro de 2019. Janeiro de 2020, já não tinha mais fonte de renda nenhuma, já não tinha mais a Lesp, não tinha mais esse curso. Em janeiro de 2020 minha filha nasceu. E aí, fevereiro para março, veio a pandemia. Qual que é o detalhe? Os cursos presenciais que eu poderia dar aula, já as portas fecharam. O online, eu fechei todas as portas por conta desse curso, que eu estava praticamente exclusivo. Então eu não tinha mais nada durante o dia. Na época era um Diego Pureza com muitos seguidores. Então quem olhava, glamorizava. Então o que acontece? Nessa fase, foi uma fase que financeiramente foi bem pesado. Eu tive que fazer 2 empréstimos e eu não uso nem cartão de crédito. Eu detesto pedir dinheiro emprestado. Eu conheço um pouco de juros, eu não quero dever para banco. Pedir dinheiro emprestado e tal. Mas ao mesmo tempo foi a fase mais mágica da minha vida. Foi uma fase incrível. Eu tava muito feliz com a minha filha, eu sempre quis ser pai e tal, muito bem no casamento. E ao mesmo tempo eu comecei a focar mais pro YouTube. Porque naquela época, nos 2 anos e meio que eu fiquei nesse curso, eu praticamente abandonei meu canal pra me dedicar ao canal deles. E eu vi o canal deles batendo 100 mil inscritos rápido depois que eu entrei lá. Eu tava parado lá no não sei quantos mil. Quando eu entrei, bateu rápido 100 mil e não parou de subir. Inclusive, hoje tá bem grande, inclusive. Mas depois que eu saí, continuou crescendo. Porque eles pegaram o jeito, era um curso que sabia o que fazer no YouTube. E o meu mortão. Quando aconteceu isso, agora eu vou voltar a retomar meu canal. Aí eu comecei a gravar todo dia um vídeo pro YouTube. Comecei a focar também no Instagram. Aí veio a época que esses meus 2 sócios me convidaram. Começamos do zero um projeto. O que me salvou de emergência foi o projeto do Estratégia Questões. Eu não era professor de estratégia ainda, mas a estratégia abriu um processo seletivo e eu passei nesse processo e eu comecei a comentar questões. Me salvou virar madrugada para complementar a renda. E ao mesmo tempo eu tinha um livro publicado que eu tirei dessa editora que é desse curso. E aí veio a época que eu consegui a oportunidade de entrar na Juspod. A Juspod me convidou para entrar lá. E já me convidou para um novo projeto. Falou, Diego, tem aqui a gente tem uma coleção sinopse para concurso há mais de 10 anos e não tem ninguém que pegue leis penais. Todo mundo que começa desiste no meio do caminho, que é muito exaustivo, é um processo muito grande e tal. Você quer? Falei, é meu, já era. Pode passar. Nem pensou, Nem pensou, tinha tempo agora, tinha tempo. Tanto que eu escrevi esse livro em 6 meses, ele tem quase 1000 páginas. Escrevi em 6 meses só a madrugada, virei madrugada escrevendo. Eu não parava de trabalhar. O que eu menos fazia era dormir nessa época. Então eu lembro que foi um tempo muito difícil, porque em dívida, devendo, empréstimo e tal. Só que ao mesmo tempo, quando a coisa começou a virar, era o seguinte: era o meu canal do YouTube, eram os meus livros, era o meu curso. Então não dependia mais de ninguém. Era o meu, né? Não dependia mais de ninguém. Era meu, dos meus sócios, então não dependia de ninguém. Eu tava construindo pra mim. É diferente quando você constrói algo pra você. Você dá a vida, é o seu filho. Ali o meu canal era o meu filho. Os meus livros eram os meus filhos. Você não abandona os seus filhos. Então ali eu construí pra mim. Então quando começou a vingar, por exemplo, quando veio o primeiro pagamento dos livros, eu quitei todos os empréstimos. Quitei meu carro. Uma paulada só. Aí começou. Então, hoje olhando pra trás, eu não tenho mais o mesmo aborrecimento que eu tinha com esse preparatório. Porque eu entendo o seguinte, ambientes de pressão é o que transforma diamante, carvão em diamante. Sim. Ninguém vai crescer em zona de conforto. Então hoje eu sou grato pelo processo, não sou grato pela maldade das pessoas. Mas se não fosse pela vontade permissiva de Deus de preparar esse ambiente, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, os momentos de luta, eles trazem grandes oportunidades, é isso que eu queria passar pra galera. Porque a galera às vezes, eu tô na merda, agora já era, não desiste não. Porque é ali que você vai formar o seu caráter e vai construir habilidades que às vezes você nem imaginava que você teria. Porque na minha cabeça eu ia pra sempre trabalhar pra algum curso preparatório. Então foi importante essa paulada na cara pra entender o seguinte, falou, dá pra ser feliz num curso? Dá. Mas não dá pra depositar todas as suas fichas ali, porque você é só um número. A hora que você não for interessante, vão te passar rasteira. Tanto que 5, 6 meses depois, me convidaram pra voltar. Agora eu não volto, mas nem pelo 10 vezes o valor que eu ganhava, mas não volto. Agora é uma questão de honra mesmo, não volto mais. E deu tudo certo. Poderia dar errado? Não. Porque eu falo o seguinte, a gente faz até dar certo. Se demorasse 10 anos, 15 anos, 20 anos, ia fazer até dar certo. Então, isso que eu passo pra galera. O seu projeto é concurso público, você tá na merda, você tá realmente vivendo um inferno na sua vida, faz até dar certo. Porque essa é uma fase que passa. Desde que você não se acomode. Se você tirar o pé, ela vai ser pra sempre assim até você morrer. Agora, se você realmente pagar o preço, tá cheio de história por aí, de pessoas que viviam na rua,
pô, realmente eram analfabetos e tal, pagaram o preço certo e hoje estão no cargo dos sonhos, É. ter a estabilidade que queriam, realizaram os sonhos e acabou. Então o momento de guerra mesmo é um momento que passa. Então passa e dá o all-in aí, né? Dá a força máxima que dá. Show de bola, hein? Queria Rogério? registrar Bacana. isso. Muito Pô, bom, show de cara. bola.